Olá, aqui o Soberania em Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Florena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando o programa de hoje. Programa para tratar de um assunto muito importante para a soberania, que é exatamente o papel das redes sociais e da cidadania. E tudo que está por trás disso, principalmente nesse período agora das eleições. Muita mentira, muita forçação de barra. Beth, quem vai nos ajudar nesse programa de hoje? Bom, ele já está aqui no vídeo conosco, é o Sérgio Amadeu. Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigada aí por estar aqui conosco hoje para discutir esse tema tão atual e tão importante, né? Diria até grave, né? Para a gente debater aqui e até informar as pessoas, né? Sobre a realidade das redes sociais. Bom, o Sérgio é sociólogo, né, e ele é um dos precursores do debate sobre software livre, a criação dos telecentros comunitários, né, quando esteve trabalhando na Prefeitura de São Paulo. Ou seja, ele é uma pessoa que tem uma formação e um acúmulo no debate pela democratização do acesso às tecnologias da informação. Ele é professor da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, pesquisador de redes digitais, e lançou há pouco um livro, Como Derrotar o Fascismo nas Eleições e Sempre, com o jornalista Renato Rovai. Depois a gente passa aí as dicas de como as pessoas podem adquirir o seu livro, Sérgio. Legal. Mas antes da gente entrar, nós queremos falar sobre o conteúdo do seu livro, mas antes da gente entrar no debate em si das redes sociais, queria aproveitar aqui o acúmulo que você tem para perguntar como que você classifica esse novo monopólio internacional bilionário da informação formado pelas chamadas GAFAM, né, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. O que é esse novo monopólio internacional da informação? Bom, primeiro, Beth, Jorge, é um prazer estar aqui com vocês e com todas e todos que estão aí nos assistindo, né? O que está acontecendo atualmente é que o capitalismo ele foi cada vez mais se digitalizando, né? E o capitalismo digital ele gerou algumas possibilidades que foram desenvolvidas por grandes plataformas. Queria lembrar que empresas como o Google são empresas que trabalham exclusivamente com dados pessoais. A fortuna do Google, e o Google não é mais uma única empresa, né? Por isso que o GAFAM não dá mais para a gente falar, porque o Google é uma empresa de uma holding agora, maior, que chama Grupo Alphabet. O próprio Facebook, que é dono do Instagram, que é dono também do WhatsApp, se organizou o grupo Meta, e que quer também, se você for olhar, um outro grupo que chega muito forte na área de entretenimento e comunicação, o grupo Amazon, do Jeff Bezos, e que também, se você for olhar, tem o grupo da Microsoft, que quer se tornar o grande intermediário da comunicação e da educação no planeta. Então, nós estamos falando de um momento onde existem grandes big techs que estão plataformizando o planeta. Então, a própria TV, que quando ela se digitaliza, né, a transmissão dela passa a ser digital, ela acaba, na verdade, tendo que ter a mesma estrutura de bits e bytes da internet. E aí essas grandes corporações, elas já estavam, na verdade, posicionadas para poder concentrar as atenções das pessoas. Então, o que nós estamos vivendo hoje, se no mundo da comunicação de massa você tinha monopólios nacionais, essas Rede Globo no Brasil,
e no Brasil em especial é uma situação porque nós nunca tivemos uma regulação democratizante dessa comunicação, e sem tê-la, nós estamos agora numa outra situação que é um pouco pior. Porque quando a comunicação televisiva analógica, vamos falar assim, ou mesmo a digital, você vê, que nem esse vídeo, você está vendo o Sérgio falar. Quer dizer, você está vendo o que eu vou responder, o que eu vou omitir, essas coisas. Mas, nas plataformas digitais que são utilizadas amplamente, 74% dos brasileiros conectados à internet utilizam o Facebook, 96% utilizam o WhatsApp. Ou seja, nós estamos falando de uma comunicação que é controlada por sistemas automatizados, que são algoritmos, né? Que estão nesses softwares, que a gente não sabe como funciona. A gente imagina que eles distribuam o conteúdo de uma certa forma. Mas, na verdade, eles estão modulando a atenção das pessoas, colocando mensagens com mais frequência para uma determinada direção, seguindo quem monetiza essas plataformas. Então, nós estamos vivendo um momento onde a comunicação é gerenciada de modo opaco por sistemas invisíveis e o peso do dinheiro nunca foi tão grande. O peso do dinheiro nunca foi tão grande. Queria só lembrar que em 2018 o Bolsonaro veio e falou: minha campanha foi a mais barata. Aí perguntaram para o Facebook quanto ele gastou. Ele gastou X. E o Google, ele gastou Y. É o que ele declarou na Justiça Eleitoral. Mas alguém perguntou quanto o velho da Van gastou? Quanto o cara da Pernambucanas? Quanto o dinheiro do Gerdau? O dinheiro de um monte de empresários? Milhares de empresários que pagaram fazendas de cliques, disparos massivos, que você não sabe, porque não é mais aquele ambiente que você controla democraticamente, ou pelo menos você vê agindo. Então, nós estamos vendo um momento de fusão entre o poder do dinheiro invisível com o gerenciamento invisível da comunicação. Então, é uma situação dramática para a democracia. A democracia não convive bem com a falta de transparência. Nós estamos vivendo um capitalismo digital dataficado, que a Shoshana Zuboff chama de capitalismo de vigilância. Eu acho que não é só observação, eu não acho que seja só vigilância. É um termo forte, tal, mas não é um capitalismo de controle, no sentido deleuziano da palavra. Ele observa e atua sobre, ele modula comportamentos. Não estou dizendo que as pessoas basta tentar fazer uma coisa, as pessoas seguem, não é isso. Mas é uma série de elementos que a arquitetura da informação traz. Existem hoje várias técnicas da economia da atenção. É muito interessante, instigante e perigoso para a democracia esse momento que a gente está vivendo. Sérgio, olha, eu queria continuar aí, porque não só a democracia está em risco, mas parece que a soberania dos países também. Nós acabamos de ver, nesse conflito da Rússia, né, ou dos Estados Unidos, dos países ocidentais contra a Rússia, da OTAN, né, um verdadeiro bloqueio à comunicação feito por essas empresas à Rússia. Né, com a Russia Today sendo cortada, com o Sputnik também. Como você vê, Sérgio, para a soberania dos países, a influência dessas grandes empresas? Olha, eu acho que é uma situação muito complexa. Tanto é que, recentemente, alguns pesquisadores, eu entre eles, escrevemos uma carta que a gente pretende entregar ao candidato e ex-presidente Lula, que se chama Carta, né, com uma proposta de emergência para a soberania digital. Porque a influência que se tem agora é também com arquiteturas e é também com a coleta de dados nas nossas sociedades
nas nossas cidades, nos nossos segmentos sociais, e a transferência desses dados para fora da nossa jurisdição, para que eles sejam trabalhados, sejam tratados e que permitam, a partir de sistemas que a gente fala de aprendizado profundo, aprendizado de máquina, que em geral é chamado de inteligência artificial, mas isso é um nome meio que desperta um certo fetichismo. Eu prefiro usar os termos dessas técnicas que hoje trabalham com grande quantidade de dados e que visam criar modelos preditivos, criar modelos de interferência. Então, é muito sério, efetivamente, duas coisas. As interferências nas políticas dos diversos países e também a coleta de dados que permite que essas interferências sejam microsegmentadas e cada vez mais precisas. Então, eu não sei, eu tenho falado, por exemplo, que o governo do Jair Bolsonaro, não sei se vocês sabiam, ele ele está passando os dados do SolGov, que é um aplicativo que ele lançou, que os servidores públicos federais, civis, militares e pensionistas têm que obrigatoriamente instalar, se ele quiser pegar o lerite, se ele quiser acompanhar sua situação funcional, né? Então, eles incentivam que você coloque isso no teu celular, e toda vez que você usar o chat, fazer perguntas e tal, quem vai responder isso é a IBM Watson, lá nos Estados Unidos. É um sistema de inteligência artificial que vai ser aperfeiçoado, porque ele aprende, ele extrai padrões de todas as conversas e vai aperfeiçoando. Inclusive, o modo como ele responde em língua portuguesa. Agora, olha a curiosidade. Nós estamos entregando dados de servidores civis e militares para fora da nossa jurisdição, para alimentar e treinar um sistema algorítmico, aperfeiçoar um sistema algorítmico de uma empresa privada norte-americana, que tem vários contratos, inclusive com o governo, com a justiça, com todos os vários, com bancos brasileiros, com empresas privadas. Ou seja, nós vamos usar, em vez da gente usar essa massa de informações para treinar algoritmos de instituições brasileiras, a gente vai treinar de instituição de uma empresa privada norte-americana. É um escândalo. É um escândalo, mas olha que curioso. As pessoas muitas vezes não têm informação que isso é um prejuízo enorme para o Brasil. Enorme. E um perigo enorme para o Brasil do ponto de vista geopolítico e também de interferências no posicionamento das pessoas, né? Então, não é de hoje, eles mesmos assumem isso, que os Estados Unidos interferem em todos os países que ele tem interesses econômicos e políticos, né? Tanto é que ele, não preciso falar, Hollywood tem milhares de filmes que dizem lá, baseado em fatos reais, ou seja, é uma teatralização de uma interferência. Não preciso nem falar que todo mundo sabe que os Estados Unidos quer ser a polícia do mundo, quer mandar no mundo, em especial quer transformar o Brasil num quintal. O Bolsonaro também, mas o Bolsonaro é uma figura do fascismo digital que está a serviço de uma classe dominante norte-americana, né? Mas isso é um outro assunto, mas enfim. Ô, Sérgio, só um minutinho, Beth. Para ficar bem claro, você falou que isso é um perigo. O perigo está somente na coleta de informações, de dados, ou tem outros perigos, outros elementos a mais? A tua questão é muito importante. Jorge, mas olha o que você falou. O perigo está só na coleta de dados? Não. Esse é o maior perigo. Não é o único. Porque a coleta de dados hoje permite que ele estruture modelos de interferência microsegmentada na população. Uhum. Ele conduz olhares. Ele interfira
naquilo que vai aparecer na tua timeline, que você vai achar que o mundo é aquilo, a frequência que aquilo vai ser colocado. Os dados hoje, eles não são só de grande valor econômico, eles são utilizados para fazer ações de interferência, que a gente chama de modulação da atenção e depois modulação do comportamento. Agora, tudo funciona como se quer, como os modelos propõem? Não, claro que não, ainda bem, porque se funcionasse nós estávamos perdidos. Então, tem um dataísmo, uma crença absurda também, mas o fato é que eles... vou dar um exemplo para vocês, que a gente até está pondo nesse manifesto que eu falei dos pesquisadores pela soberania digital, né? Era uma discussão que a gente tinha uma dificuldade. Uma dificuldade econômica, porque a gente falava, nós estamos perdendo dinheiro deixando os dados do MEC ser tratados lá pela Microsoft lá nos Estados Unidos. Não, é mais barato, é de graça, todas essas coisas, certo? Aí a gente foi conseguir um documento do Facebook, o Facebook contratou uma consultoria para que os diretores dele fossem no Senado americano mostrar a importância do Facebook para a economia americana. É mais ou menos assim, a cada $1 milhão de despesa de capital de um data center do Facebook, que é aquilo que a gente chama aqui de nuvem. A nuvem, e as pessoas acham que os dados ficam no céu. Não, a nuvem é um acesso remoto a dados que estão hospedados, em geral, num data center. O data center é aquelas centrais de dados gigantescas, que hoje é um problema ambiental, aliás. Esses dados do Facebook, a cada $1 milhão investidos num data center nos Estados Unidos, ele cria 2,2 milhões de dólares a mais no PIB americano. E tá lá as métricas. Você fala, mas isso não vale. Bom, é uma métrica que o Facebook utiliza e que ele não pode querer dizer, não vale para você usar como argumento no Brasil. Não vale. Se eu usou nos Estados Unidos, eu uso aqui. Né? Além dessa perda econômica, eles podem, e tem um livro que chama eu já vou me lembrar, mas é do Joseph Nye Jr., O Paradoxo do Poder Americano. Quem tiver curiosidade, é um livro já antigo. Nesse livro ele diz assim, é preciso reduzir os custos da dominação norte-americana. Ele, além de ser um grande teórico liberal das relações internacionais, Joseph Nye Jr., ele, junto com o Keohane, criaram aquela ideia de poder brando, sabe? Soft power, hard power, smart power. Ele é o criador desse conceito. E ele, como quase todo teórico americano que estuda isso, é consultor do Departamento de Estado americano. E ele, nesse livro Paradoxo do Poder Americano, ele diz que você precisa levar as pessoas a querer ter o modo de vida americano, a cultura americana, o olhar americano, porque aí a dominação fica mais barata. Aí você fala, não, isso é fake, não, eu posso me enganar, sim, claro, todos nós podemos, mas eu não faço fake news nem desinformação. Nesse caso, é um livro que está à disposição. Eu recomendo quem tiver curiosidade, porque não somos nós falando essa hipótese, é um estrategista americano dizendo que essa é a hipótese. É assim que eles procedem. E agora eles procedem de um modo muito mais penetrante do que o cinema. O cinema recontou a história norte-americana. Aí tem várias teses, eu não tenho... Eu poderia ficar falando de várias, mas a gente sabe que o cinema, eles reinventaram a história da Segunda Guerra Mundial. Eu, por exemplo, achava que a Segunda Guerra Mundial era entre os Estados Unidos e a Alemanha, vendo filmes de sessão da tarde. E, na verdade, assim, a maior parte do exército alemão estava em território russo, estava em território, na época, soviético, né? Que a guerra
Tanto é que dividir a Alemanha em dois não é porque os Estados Unidos falou, vem cá, vamos dividir a Alemanha em dois. Não, é porque o exército que liberta a Alemanha, que entra na Alemanha antes, é o exército soviético. Aí eles tiveram que desembarcar na Normandia. Essa história da Normandia precisa ser bem contada ainda, porque esse desembarque me parece que é mais para evitar que o Exército Vermelho chegasse em Lisboa do que para fazer entrar e libertar o... Por que eles não fizeram antes? Porque, quer dizer, são histórias que não dá para a gente dizer que foi isso ou foi aquilo, mas o fato aconteceu. O fato é que os Estados Unidos entra na guerra mesmo, ele entra via Itália e depois na Normandia, na França, né, em 43 e tal, um pouco de 44, a guerra já tinha sido eliminada, o von Paulo já tinha se rendido com 200 mil alemães na União Soviética. A gente não sabia disso, eles recontaram a história pelo cinema. Agora, eles estão entrando sob o perigo, Jorge, eles estão entrando com redes sociais que a pessoa usa o tempo todo. Então, a influência deles hoje é maior, mas eles estão assustados. E eu fiquei abismado. Você pode ver que todas as redes de relacionamento social são norte-americanas, por causa da barreira da língua. Porque você não consegue estruturar uma rede só num país, apesar que a Rússia tem, mas sei lá. Tem o lado cultural, tem o lado da língua, mas a gente não tem uma rede social portuguesa, espanhola, que domina, que está no mundo inteiro. Mas os chineses chegaram, hein? TikTok. Uhum. TikTok. Os americanos, inclusive lá nos Estados Unidos, obrigaram o TikTok, olha só, a fazer uma parceria com uma empresa americana. Olha só. E aqui no Brasil, se você fizer isso, a revista Veja, aquele Rodrigo de Constantinopla, aquele brasileiro que vive em Miami, da Jovem Clã, os caras da extrema-direita, que ganha dinheiro do Bolsonaro, esses caras, eles vão falar, não pode, e o livre como é que é? A liberdade econômica. Isso, livre mercado. Só que lá na China, os chineses tiveram que fazer um acordo ali para poder o TikTok, porque o Trump exigiu, né? O Trump exigiu. E não foi... o Trump exigiu? É o líder da extrema-direita, lá pode. Aqui não. Aqui não, aqui você tem que ser submisso. Você tem que ser subordinado. Aliás, desculpa, fala, Beth. Não, eu queria entrar nesse tema aí da subordinação e do que você já falou da questão do nosso fascismo nacional e o tema do seu livro, né? O seu livro fala como derrotar o fascismo em eleições e sempre. Nós estamos começando um período eleitoral, né? Uma campanha que já se prenuncia como o reino da desinformação e a produção de mentiras, né, por parte desse inominável, né, presidente. O seu livro, você pode falar um pouquinho do objeto do seu livro? E tem uma pergunta aqui de Jô Miyagi, ele diz assim, esse ano as redes sociais e aplicativo de trocas de mensagem farão os mesmos estragos que na eleição presidencial passada, então já queria indicar as duas coisas para você. Legal. Eu vou começar pelo livro. O livro, ele na verdade, um guia manifesto. Ele tem traz um chamamento, por isso manifesto, das pessoas se engajarem na luta contra o fascismo. E ele tem 3 partes. A primeira parte ele tenta justificar por que é fascista, por que o fenômeno que a gente está lidando não é um fenômeno de populismo, não é um fenômeno da direita malufista, não. Nós estamos enfrentando o fascismo. 2, a segunda parte do livro é aonde o terreno desse embate acontece, que a gente fala das redes sociais e das mensagens instantâneas, os mensageiros instantâneos, né? E
a terceira parte é uma sugestão para as pessoas formarem grupos de amigos, grupos de conhecidos e atuarem nas redes digitais. E ele é, então, nada teórico e muito propositivo, prático. É claro que aquilo que a gente está sugerindo lá, com base em várias experiências, inclusive nossas, minhas, do Rovai, mas de outros que nos sugeriram, a gente faz uma proposta para falar, eu não sei fazer nada. Sabe sim. Lê o livro, ainda dá tempo de você entrar. Essa história, eu não vou fazer nenhuma diferença, faz sim. E porque uma das coisas que a gente quer dizer é que o fascismo ele se recompôs digitalmente no mundo, e no Brasil em especial. Não é que não existiam fascistas, existiam as viúvas da ditadura, a maior parte deles são fascistas, pessoas que não querem a diversidade cultural, a diversidade social, a diversidade nenhuma, não aceitam a diferença, querem a desigualdade e, em geral, são muito adeptos de pensamentos que a desigualdade é que gera o progresso, que se todo mundo tiver condições sociais dignas, ninguém vai trabalhar, tem uma ideia de que todo mundo é vagabundo, mas na verdade você vê, né, o Bolsonaro, por exemplo, ele sim, você desculpa a expressão um pouco adequada, talvez, mas para ele é adequada, ele sim é vagabundo, ele não trabalha, ele nunca gostou de trabalhar, durante essa presidência ele só vivia de férias, né, e ele é um cara que não lê um relatório, ele não consegue ler primeiro, né? Leitura é uma coisa que eu falo, gente, a gente tem que fazer desde criança e ir se acostumando. Ninguém, as pessoas que tiveram a vida dura têm dificuldade de ler. Não é o caso do Bolsonaro, que se aposentou, ganhou dinheiro do exército lá desde jovem, virou deputado, fazia rachadinhas e nunca tinha uma assessoria adequada a defender projetos, por exemplo, de segurança pública, que é a área dele. Mas voltando, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, com 9 segundos na televisão, ele sem partido, ele tinha um partido que era PSL, que ele nem estava nem aí, ele organizou grupos, ele organizou uma tropa, ele organizou um militante de sofá. Aquele cara fascista, fascistoide, e aquele cara fundamentalista religioso, e aquele cara que é frustrado, que não quer que a mulher trabalhe, que ocupe posições na sociedade, que se incomoda com a cota, que fala, quer dizer, o cara se incomoda que a gente reconheça a dívida que nós temos, o país tem, com quem veio sequestrado da África, lançado, quando vem a tal da abolição, ao léu. Então, a base da pobreza são os negros, porque foram um elemento estrutural da economia brasileira e o racismo que se prolifera a partir desde aquele momento e depois, com vários outros modos. Então, ele se incomoda da gente combater o racismo, da gente fazer uma ação onde as pessoas possam estudar dignamente. Ele ataca, ele tira. As universidades federais não tem só cota para negro e para pessoas que vêm de escolas públicas, pessoas pobres. Quando eu ponho uma pessoa pobre na Universidade Federal do ABC, você fala, o liberal falaria para você, tá pronto, chega, você já deu a vaga. Ah, é? E como é que ele vai vir estudar? Se o pai dele ganhou um salário mínimo, se é que não está desempregado. Então, para não ser mentira, eu tenho que dar bolsa permanência, que o Bolsonaro veio socando. O Bolsonaro, ele prefere armas do que escolas. Isso todo mundo sabe. Então, esse pensamento fascista, ele está aí e ele organizou-se pelas redes. Nós temos que estar nas redes. E quando você vê tem um cara aí, um empresário desses aí, tem 2 do Rio também, que são horríveis, só falam
coisas equivocadas. Tal. A gente tem que ter um batalhão de pessoas que entram lá e falam, isso é muito feio, rapaz. Pare de falar isso. Isso é que nem eu faço com criança que está fazendo arte, como dizem. Meu pai falava assim, para de fazer arte, menino. Na verdade, ele me dava pito, ele me orientava, ele falava, você não pode fazer tal coisa. Nós temos que ir para a rede, mas não é só para fazer que nem eles, os robôs deles, humanos ou maquínicos. Nós temos que colocar o argumento. Não, isso não é correto, isso não é verdade. Aqui está o fato. Cada pessoa que puder estar na rede lutando contra a desinformação desequilibra a nosso favor. E nós estamos desequilibrando. E aí eu falo para o Jô, né? Essa questão. Como é que vai ser esse estrago? Olha, o estrago da desinformação já está ocorrendo. Já está ocorrendo. E só que eles reciclam a desinformação. Eles estão voltando com a cloroquina, que a vacina não tem efeito, que o que tem efeito é o remédio deles. Eles têm esse grupo de fake, de desinformação, que eles vão e voltam o tempo todo. Só que nós precisamos estar lá e mostrar que o que eles estão falando é completamente estapafúrdio. Eles vão começar a tentar atingir o Lula diretamente, cada vez mais, porque é o único jeito dele ganhar a eleição é elevar a rejeição do Lula à rejeição que ele tem. Então, ele combina isso com o estelionato eleitoral. Olha que loucura, ele diz, eu vou continuar o auxílio emergencial, que ele sempre foi contra. Então, a gente precisa sentar o dedo, mostrar os vídeos e mostrar uma coisa, a lei não é para o ano de 2023, não é sem data para acabar, a lei tem data, é 31 de dezembro. O cara está dando um estelionato eleitoral. Então, eles já estão fazendo tudo isso, por isso que eu peço que todas e todos organizem-se, façam grupos, coletivos digitais. Aí o cara fala, não importa nada, importa. Imagine com esse monte de gente do nosso lado que não tem nenhum interesse em desinformar, em falar mentira na rede. Para nós, isso é muito ruim. Para o lado deles, não. O lado deles não tem nenhum compromisso com a cultura, com a educação, não tem. Então, eles não estão nem aí. Para o nosso lado, não. Nós temos muitos professores, muitos educadores e educadoras, nós temos cientistas, nós temos pessoas do movimento popular, nós temos sindicalistas. Por que eles não estão na rede? Eles estão, mas estão meio desanimados. Estão meio e tal. Não, eu não posso usar o termo senta o dedo lá e dar umas curtidas, porque sentar o dedo é uma expressão que eles... é uma expressão de dar tiro, então não é legal. Mas dê um clique. O nosso pessoal não dá clique, você sabia disso? Você sabia? Não é para você dar clique numa coisa que você está em dúvida. Pô, essa informação não é verdadeira, essa coisa é deselegante. Não, mas e as coisas que você gostou? Você não dá um like. E eu queria dizer a todas e todos que estão nos ouvindo, quando você dá um like, você está ajudando aquele conteúdo ganhar mais expressão na rede. Porque o algoritmo, ele é feito para monetizar o que chama mais atenção. É claro que é para a plataforma, mas nós não vamos mudar isso até a eleição. Então, quando você dá like, ele tenta jogar mais aquele conteúdo para cima. Então, se a gente tem um post que a gente gostou, dá like. Chama os caras para dar like, dá like. Você fala, mas eu não sei o que fazer em rede, você não sabe? Então junta 5 amigos, 5 latas de cerveja, refrigerante, se você quiser. Cada um põe um computador na perna e fala, agora vamos, olha esse perfil que legal. Essa informação é verdadeira. Dá um like. 5 likes. Tá? Você não sabe o que fazer? Dá like, replica. Mas não fique parado na rede. Não, é óbvio que eu não estou propondo ser um acrítico, uma pessoa ignóbil, vergonhosa, como esses bolsonaristas. Agora, você vê, eu acho que a Beth, não sei se eu já falei numa reunião que eu estava num evento, mas eu vou repetir. Tem um post do Eduardo Bolsonaro no Twitter que era assim, eu vou resumir,
não é exatamente o que eu vou falar. Ele dizia assim: se querem que as pessoas fiquem em casa, em isolamento, aumentando a proliferação do vírus. Juro para você, eu tenho ele porque é uma peça. Ele tinha, assim, tipo, 28 mil retweets. É uma coisa... Claro, o fascismo trabalha com... Siga irrestritamente seu líder. Não é isso que eu estou propondo. Não estou propondo... Se você vê alguém do nosso lado escrevendo isso, você dá um toque no cara e fala: amigo, você pirou na maionese. Isso aí não tem nem coerência interna a frase. Mas tem muita coisa que a gente pode replicar, deve replicar e não estamos fazendo. Então, o meu chamamento é: engaje-se, mexa-se, vá lá na rede. Se você não mexer e só olhar, não acontece nada. Só a câmera, que você não sabe, está tirando as suas impressões e dando grana para informações para as plataformas, porque elas são operadas por sistemas automatizados, ou seja, sistemas algorítmicos. Mas, para você criar um efeito na rede, você tem que dar um clique, você tem que escrever alguma coisa, você tem que replicar. Faça isso. Então, Jô, né? Jô, o estrago só não vai ser maior porque nós também estamos já sabendo como vai ser o ataque. Vai ser de ondas de desinformação, e nós estamos nos preparando e já estamos combatendo. Só que eu estou fazendo um apelo para as pessoas. Elas não podem... Nós não estamos combatendo um cara que tem uma posição mais de direita, um cara neoliberal qualquer. Nós estamos combatendo o fascismo. Você já imaginou se... Bom, era isso. Não, já imaginou? Pode continuar. Não, a minha ideia... Você já imaginou para nós, que somos professores, as professoras, educadores das universidades federais, das universidades estaduais, você já imaginou o sistema de pesquisa? Gente, nós estamos perdidos se o Bolsonaro ganhar. Nós estamos perdidos. Agora, pensa na saúde pública. Nós estamos perdidos. Estamos perdidos se esses caras ganharem. O meio ambiente, pelo amor de Deus, você viu a devastação da Amazônia que ele promoveu? Ele vai multiplicar. E o risco dele, tal como Hitler, porque Hitler também foi eleito, dar um golpe. Um golpe. Aí, com a força, me elegi e tal. É que ele está bem longe disso, né? Mas a gente não pode deixar ele nem chegar perto. Então, aproveitar a sua dica e pedir para as pessoas que nos assistem dar um like, replicar dá um like aqui, programa, inscrever no canal. Vai, like. O Sérgio, vou te falar uma coisa, rapaz. Olha, você está colocando coisas aí que eu fico pensando aqui, não está nem mais ou menos no nosso... É tão rico o debate com você, que dá para aprofundar. Começa a ver que a campanha eleitoral parece que sai das ruas e passa para a rede. Mas não é esse o ponto que eu quero levantar para você. O ponto que eu quero levantar para você, tem uma pergunta aqui da Maí Neto, que é exatamente o ponto. Mas antes dessa questão, eu quero trazer uma pergunta da nossa companheira aqui do SOS Brasil Soberano, a Verônica Couto, uma questão que você já falou. O que propõe a carta que será entregue ao presidente Lula? Está acessível para a gente ler? Aonde? Sim. Essa carta... Já tem aqui, as que já votaram no chat um endereço, que é Carta Soberania Digital. É um programa de emergência para a soberania digital. Eu estou pondo aqui nesse chat interno, que eu não estou com acesso ao outro, mas está aberto para assinar. A gente vai ficar mais uns diazinhos aí. Ele já tem grande parte de muitos pesquisadores da maior relevância, André Lemos, da Universidade Federal da Bahia, professores da Unicamp, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de São Paulo, da Universidade do Ceará, pessoas que trabalham com tecnologias da informação, comunicação digital. É isso aí. Se você se identifica com esses temas digitais, senta-se à vontade. A gente está propondo 9 pontos que a gente chama de do-in tecnológico. Porque não adianta fazer um programa.
Imagine, o Lula vai ter que cuidar da fome, vai ter que cuidar de coisas extremamente... E, em geral, se a gente não fizer pontos muito concretos, ele não vai nem cuidar disso. Só que o Brasil vai para o vinagre. No mundo onde a inteligência artificial é fundamental, então nós colocamos pontos que nós consideramos que, a partir do desenvolvimento, por exemplo, uma coisa simples que está lá, o primeiro ponto, criar uma estrutura federada de dados para as universidades brasileiras. Em vez dessas universidades entregar os seus e-mails, como a UFRJ fez, a USP fez, e outras universidades, entregaram para o Google. Porra, todos os e-mails, alunos, professores, professoras, pesquisadoras, tudo passando para o Google. Então, a gente quer que coloque nesses data centers, isso reduz o custo, mas também cria uma massa de dados debaixo da Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. E que permite que pesquisadores, com todos os requisitos, todos os princípios que garantam ética, que garantam também que a lei vigore, eles possam desenvolver mecanismos de inteligência artificial com essa massa de dados, porque dados são de alto valor hoje. Então, por exemplo, aí tem várias propostas de criar, incentivar arranjos produtivos locais para enfrentar esses arranjos precarizados das plataformas, que a gente pode criar. Por que a gente não usa startup? Porque startup é um termo que está queimado. Startup não é... É claro que você vai, sim, incentivar a meninada, criar empresa e tal, mas o que o governo e a lógica desses caras é que o cara, com 2, 3 carinhas, faz uma mega startup e depois vende para o Google. Esse é o sonho que eles proliferam, sabe? Não, que Google, cara, que Google, você quer? Monta uma empresa aqui. Agora, nós não somos iludidos, não é tão simples. Então a gente acha que o Estado tem que fazer política pública, juntar o ONG, juntar a prefeitura, juntar governo de estado, montar arranjos de desenvolvimento novos arranjos. Porque não existe só um jeito de produzir, um jeito de desenvolver. Existem vários. É que a gente está empobrecido pelo neoliberalismo, gente. Então a gente defende tecnodiversidade, defende algumas medidas, mas são medidas concretas, 9 pontos, mas eu sugiro que vocês leiam a carta, e é isso aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado por esclarecer. A carta já está no endereço aí. E eu queria agora, então, retomar a questão que o Omair Neto colocou. Eu tenho um encaminhamento aqui que a nossa produção fez. Olha, esta semana, né, alguns dias, começou a circular nas redes um vídeo que utiliza uma tecnologia chamada Deepfake. Isso. Vamos mostrar um trecho agora. O Felipe vai nos ajudar e vai passar um trecho para a gente poder entender. O IPEC divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. Jair Bolsonaro, do PL, tem 44%. Com a margem de erro, tem de 42% a 46%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 32%. Quer dizer, uma total inversão. Agora, a voz é dela, a articulação do rosto é dela, e é mentira, né? Mas aí, isso... É mentira, ele é cascata da brava, tipo bolsonarista. Né? Tá claro o crime, tá claro o crime. E aí, Sérgio, como é que a gente vai fazer para enfrentar isso? Está aí a prova. Olha, nós já Alguém pagou por isso. Alguém colocou muito dinheiro para isso. Não podemos deixar acontecer o mesmo da eleição de 2018. Claro. Que fraudaram, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que houve fraude, abuso de poder econômico e nada fez. Nós não podemos permitir que isso aconteça nessa eleição desse ano. Está aí a prova. Alguém pagou. Sérgio, a palavra está contigo. Olha, a gente já estava sabendo que isso seria feito, né? Eles até fizeram de uma maneira imbecil, porque eu achei que eles iam fazer uma coisa mais perigosa, que é inventar imagens do Lula, por exemplo, e botar nos grupos de WhatsApp, que aí você... Eles fizeram isso, né? E tá nítido que é uma mentira, e todo mundo, menos a tropinha dele, porque esse pessoal dele é um pessoal... alguns são mal intencionados, talvez a maioria,
e outros são meio ignorantes mesmo, né? Segue o líder, é aquela coisa. A base do fascismo é essa, né? O homem comum, né? Eles têm, e tem os picaretas, os ruralistas, os banqueiros, investidor aqui da Bolsa de São Paulo, os caras que vivem de renda, que não trabalham porra nenhuma, um bando de... É a escória do país que tem dinheiro. Então, que esses caras, eles estão lá também, eles falam que acreditam, eles não acreditam, eles sabem que é picaretagem. Agora, esse vídeo, ele é feito com uma tecnologia, o Sartori é um cara que fez várias denúncias e várias brincadeiras. Ele colocava o Bolsonaro dançando, mas ele dizia, isso aqui é mentira, isso é um deepfake. Mas ele falava, e vários outros falavam, isso vai vir na eleição. Isso vai vir na eleição. E veio. Então, a melhor forma de combater isso é com vacina. Vacina o que é? É falar, ó, vai vir várias coisas desse tipo. E nós precisamos estar na rede. E aí é o seguinte, Jorge, não é sair das ruas, ao contrário, precisa ir para as ruas. Mas, pô, aonde prolifera esse tipo de informação? Nas redes. A gente tem que estar lá para combater, tem que estar lá para denunciar. Então, eu acho que a gente tem que ocupar. São quantos dias daqui até a eleição? Nós estamos aí com menos de 50 dias, talvez, né? Tá mutado o microfone. 40 e poucos dias, Sérgio. 40 e poucos dias. Meu, é uma eleição que eu diria a você, quem quer um futuro mínimo aí para eles falam de família, eu não gosto de falar isso porque fica parecendo... Mas quem tem filho, quem tem filhas, quem quer a democracia, quem quer uma economia que vá sair desse lodo, um pouco de liberdade, de vontade de viver e não de morrer, porque o Bolsonaro ele só traz com ele a morte. Essa que é a verdade. É um cara. O governo dele é um governo de destruição. O que ele tem para apresentar? A transposição do que o São Francisco, outra fake news. Eles andaram a semana passada fazendo coisas. Ele comprou uma imagem, a agência de publicidade é tão mequetrefe, comprou uma imagem de uma mulher que não é nem daqui, não era do lugar onde ela falou que era daquele banco de imagens, sabe? Aí aparece, eu não sei se vocês viram isso, ele entabulando uma conversa que não existiu. A mulher falando, estou muito feliz com a transposição aqui que na cidade dela, que o senhor trouxe. Tudo mentira. O Bolsonaro não tem nada a apresentar, exceto quase 700 mil mortes de Covid, uma casa de armas por dia, um clube de tiro aberto por dia, nenhuma escola aberta, nenhuma escola foi feita pelo governo Bolsonaro, nenhuma universidade, nenhuma bolsa nova foi criada, só foi cortada a bolsa, cortada. E ele devastou o meio ambiente, tirou o dinheiro do INPE, e foi lá aplaudir o Elon Musk, sendo que o sistema nosso de satélite, ele desabilitou o supercomputador que a gente tinha aqui. Ele só tem destruição a apresentar. As estradas que ele diz que fez, não fez. Esse Tarcísio é um empulhador. Esse candidato que está aqui em São Paulo, né? Ele é um cara, assim, sei lá onde arrumaram esse cara. Deve ser tipo aqueles caras do Exército, que, aliás, eu tenho uma crítica, tá? Eu dizia, esse cara que foi lá para a missão do Haiti, que fez barbaridades, esse general Heleno, quem passou o pano para ele foi o governo do PT. Passou o pano para ele. Esse cara devia estar preso, esse general Heleno aí. E agora ele diz, lembra? Se gritar... pega ladrão, não fica um no centrão. E agora ele tá quietinho, porque ele tá ganhando mais que o teto constitucional, que é 30... O salário do presidente, o Bolsonaro fez umas mequetrefes. Esses caras, eles vão querer fazer tudo para manter os seus privilégios. E nós precisamos botar eles aonde eles nunca deveriam ter saído, que é no lixo da história. Essa é a questão. Eles destruíram, eles mataram gente. E o Bolsonaro imitando uma pessoa sem ar na live dele.
Esse cara não tem compaixão, não tem empatia, não dá. Então, gente, entra nessa campanha. Eu sei que, não sei se o programa não podia falar isso, eu peço desculpas a todas e todos que estão nos ouvindo, mas eu não tenho mais brincadeira. Daqui até a eleição, a minha ideia é o seguinte: democracia. E a democracia tem nome nessa eleição. Tem candidatura, tem número. E o fascismo também. Nós precisamos fulminar o fascismo. Esses caras, eles precisam primeiro perder o governo, mas depois nós precisamos travar uma luta ideológica com esses caras. Porque eles já estão financiados pelo Gerdau, que financia essa Brasil Paralelo. Ó, dê uma busca, eu vou até confirmar enquanto eu estou falando com vocês. E antes eu até esqueci de agradecer a Verônica pela pergunta, mas desculpa, Verônica, agradeci pela pergunta, mas se você chegar e der uma busca aqui, ó, diferença salarial entre homens e mulheres em 2022, olha só, aparece um link patrocinado, viu, Beth e Jorge? Aparece um link da produtora da extrema-direita chamada Brasil Paralelo. O nome não poderia ser melhor. Eles querem recontar a história do Brasil pelo viés da extrema-direita. Eles já estão lá gastando dinheiro e tal, então não tem condição. Não tem condição. Eles fazem isso porque eles estão recebendo recursos de empresários neoliberais que romperam com a democracia. É isso. Ficou muito claro, né, Beth? Acho que foi bom que o Sérgio colocou. Esse ano, nessa eleição, só tem dois lados. Ou o lado da democracia ou o lado do fascismo. Não tem outro. Não tem terceira via. Só tem duas vias. Ou estamos com a democracia e sabemos quem representa a democracia, quem é o candidato, né, da democracia e da vontade do povo, e do outro lado o fascismo, né, que representa os interesses do capital, e do capital mais perverso, aquele que destrói, ceifa vidas. Foi muito bom, Sérgio, você colocar Obrigado. isso. Para nos ajudar, nós estamos nesse momento, para isso. Nós não estamos aqui para defender fake news, ao contrário, é deixar as coisas claras, bem claras para todos, e evitar essa situação que nós verificamos agora, de dublar a imagem de pessoa e voz, dados que são falsos. E alguém pagou por isso, Sérgio. Sim. Alguém pagou por isso. O Tribunal Superior Eleitoral tem que investigar, não pode deixar para investigar depois, não. Já tem que impugnar a candidatura. Quem se beneficiou disso está claro. Disse ali que Jair Bolsonaro tinha 65%. Mentira! Então, ele se beneficiou. Se ele se beneficiou, o tribunal tem que apurar, certo? Não podemos deixar para depois da eleição. Tem que ser antes. Antes, para evitar o que aconteceu na eleição de 2018. Desculpa, Beth, desculpa, Sérgio, desculpa quem está nos assistindo, mas isso incomoda. Essas mentiras incomodam, e o pior, é as instituições que estão dizendo agora, com toda clareza, que vão intervir. Então, estamos esperando. O lado da democracia, da vontade do povão, está respeitando. Agora vamos ver, né, se eles vão atuar mesmo de verdade. Beth. Não, infelizmente, Sérgio, nós estamos chegando aqui já. Tinha outras perguntas para você, nós temos. Acho que você vai ter que voltar aqui depois da eleição. Mas foi bom você insistir nessa militância digital e a importância, né, da gente ocupar as redes e a importância das redes nessa eleição, né, que a gente não imagina a dimensão ainda, mas eu queria, antes de terminar, passar para você, se você quer fazer uma mensagem final, antes da gente encerrar o nosso programa. Beth, muito obrigado pelo convite, Jorge, todas e todos que estão aí. Eu quero... a Lídia apenas falou, é preciso conjugar redes e ruas, sem dúvida nenhuma. Mas, veja, eu queria dizer que a gente precisa voltar às ruas, a gente está começando a fazer isso, mas nós estamos frágeis nas redes. Então, vamos para as ruas, porque não é incompatível uma coisa para outra, é fundamental, mas
eu apelo, primeiro, dê cliques, curta aqui o canal, as mensagens, dê likes nas boas mensagens, em qualquer rede, porque isso ajuda. Isso ajuda muito, muito. Se 500 pessoas que não fizeram isso, entre nós, a gente tem muito mais que 500 pessoas, fizerem isso, vai começar a desequilibrar. Vai começar a desequilibrar para o nosso lado. É que a gente não estava prestando atenção nisso. Isso é uma coisa meio boba, isso beneficia as plataformas, mas daqui até a eleição vai ser esse o jogo, são menos de 50 dias. Então, nós tentamos fazer uma lei para regular as plataformas, não conseguimos, mas não vai, não é aí que nós vamos perder. Então, contribua, entre na briga. Nós não estamos lutando com qualquer coisa, nós estamos lutando contra a besta fascista. Cara, é contra o fascismo. E esse movimento fascista não é só no Brasil, é no mundo todo, mas o Brasil não é qualquer país. Então, vamos entrar nessa briga, vamos entrar com seriedade, vamos entrar com respeito, entre do jeito que você consegue, não reproduza a desinformação, mesmo que ela te beneficie, não reproduza. Se alguém nosso fizer uma desinformação, dá um toque no cara, isso está errado, cara, sai fora. Não pode fazer isso, porque isso não nos beneficia. A verdade é a verdade. Os fatos são contra o Bolsonaro, gente. Ah, a gasolina baixou! Baixou. Você viu quanto está a gasolina hoje, cara? Ela baixou um pouco. Ele falou que era o ICMS. Ué, então por que não voltou a R$3? Quer dizer, então você vai com o fato, você vai com a questão. Então, a gente tem a verdade dos fatos. Vamos à luta e vamos derrotar o fascismo. Eu agradeço a todas e todos que estão aqui com a gente. Valeu! Até mais. Ô, Sérgio, legal. Nós agradecemos. Você nos ajudou bastante. Como a Beth falou, você vai ter que voltar, porque temos muito a debater sobre esse tema. E esperamos, de fato, depois das eleições, para debater esse tema já para o novo governo, um governo democrático e popular. Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Olha, agradeço a todos que estão conosco até agora e os convido para a semana que vem para um novo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Sérgio.